Apenas um sonho. Age Rider Haggard, África do Sul, 1912. Pegadas, pegadas. As pegadas da morte. Como são horripilantes enquanto passam diante de mim. Para cima e para baixo, no longo corredor, elas seguem. E eu as sigo. Plec, plec. Elas fazem por aqueles degraus. E por baixo deles, deixam aquela horrível impressão. Eu posso vê-las surgindo sobre o mármore. Uma coisa úmida e horrível. Pise nelas, pise nelas. Siga-as com sapatos lamacentos e cubra-as. Em vão. Veja como elas se elevam através da lama. Quem pode pisar nas pegadas dos mortos? E assim por diante, para cima e para baixo, a vista sombria do passado, seguindo o som dos pés dos mortos que vagueiam tão inquietos, marcando a impressão que não será marcada. Vagueie, vento selvagem, voz eterna da miséria humana. Caiam, passos mortos, um eco eterno da memória humana, estampado no esquecimento que não será esquecido. E assim por diante, até o final. São ideias bonitas para um homem prestes a se casar, especialmente quando flutuam em seu cérebro à noite, como nuvens sinistras em um céu de verão. E ele se casará amanhã. Não há nada de errado quanto a isso. O casamento, quero dizer. Para ser sincero, os presentes, ou alguns deles, já estão aqui. E são presentes muito bonitos. Estão dispostos em filas solenes, sobre a longa mesa. É uma coisa notável observar que, quando se está prestes a ter um casamento realmente satisfatório, dezenas de amigos inesperados ou esquecidos surgem, enviando pequenos sinais de sua estima. Foi bem diferente quando me casei com minha primeira esposa, eu me lembro, mas aquela vez não foi satisfatória. Apenas um amor correspondido, nada além disso. Ali estão eles, em filas solenes, como já mencionei, e me inspiram belos pensamentos sobre a bondade inata da natureza humana, especialmente a natureza humana de nossos primos distantes. É possível ficar inspirado poeticamente diante de um simples bule de chá de prata quando se vai casar no dia seguinte. Em quantas manhãs serei confrontado com esse bule de chá? Provavelmente por toda a minha vida. E ao lado do bule estará o pote de creme, e a urna galvânica estará atrás dos dois. Além disso, o pote de açúcar estará na frente, cheio, e atrás de tudo estará minha segunda esposa. Meu querido, dirá ela, aceita outra xícara de chá? E provavelmente eu aceitarei. Bem, é curioso notar quais ideias entram na cabeça de um homem às vezes. Ocasionalmente algo acena uma varinha mágica sobre seu ser, e dos recessos de sua alma, coisas obscuras surgem e caminham. Elas chegam em momentos inesperados e tornam o homem consciente dos problemas de sua misteriosa vida, e seu coração balança e treme como uma árvore atingida por um raio. Naquela luz sombria, todas as coisas terrenas parecem distantes, e todas as coisas invisíveis se aproximam e tomam forma, espantando-o. E ele não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Nem pode traçar os limites que separam o espírito da vida. Tudo isso é ecoado pelos passos, e as pegadas fantasmagóricas não serão apagadas. Pensamentos bonitos de novo, e como eles são persistentes. É 1h da manhã, e irei para a cama. A chuva está caindo do lado de fora. Posso ouvi-la chicoteando contra os vidros das janelas, e o vento chora através dos altos olmos molhados no fim do jardim. Conheço o som desses olmos, em qualquer lugar. Conheço-o tão bem quanto a voz de um amigo. Que noite! Às vezes elas são assim nesta parte da Inglaterra em outubro. Foi numa noite assim que minha primeira esposa morreu, e isso foi há 3 anos. Lembro-me de como se sentou em sua cama. Ah, aqueles olmos horríveis, disse ela.
Gostaria que você os cortasse, Frank. Eles choram como uma mulher. E eu disse que o faria. E logo depois disso, ela morreu. Pobrezinha. E assim os velhos olmos ficaram. E eu gosto de seus ruídos. É uma coisa estranha. Eu estava com o coração meio partido, pois a amava muito. E ela me amava com toda a sua vida e força. E agora vou me casar novamente. Frank, não se esqueça de mim. Essas foram as últimas palavras de minha esposa. E de fato, embora eu vá me casar novamente amanhã, não a esqueci. Também não esquecerei como Annie Guthrie, com quem vou me casar agora, veio vê-la na véspera de sua morte. Eu sei que Annie sempre gostou um pouco de mim, e acho que minha querida esposa sabia. Depois de ter beijado Annie, despedindo-se, e de a porta ter se fechado, ela falou de repente. Lá se vai sua futura esposa, Frank, disse. Você deveria ter casado com ela desde o início, em vez de mim. Ela é muito bonita e muito boa, e recebe 2.000 por ano. Ela nunca teria morrido de uma doença nervosa. Riu um pouco, e depois acrescentou. Ah, Frank, querido, será que você vai pensar em mim antes de se casar com Annie Guthrie? Onde quer que eu esteja, estarei pensando em você. Agora chegou o momento que ela previu. E Deus sabe que eu pensei nela, pobre querida. Ah, aqueles passos de uma morte que ecoarão por nossas vidas. Aquelas pegadas de mulher no piso de mármore que não serão apagadas. A maioria de nós já as ouviu e viu em algum momento ou outro. E eu as ouço e vejo muito claramente esta noite. Pobre esposa falecida. Será que há alguma porta por onde você tenha passado, pela qual possa rastejar para me espiar hoje à noite? Espero que não haja nenhuma. A morte deve realmente ser um inferno se os mortos puderem ver, sentir e mensurar a falta de fé esquecida de seus amados. Bem, irei para a cama e tentarei descansar um pouco. Não sou tão jovem nem tão forte como era, e este casamento está me desgastando. Gostaria que tudo isso já tivesse acabado, ou nunca tivesse iniciado. O que foi isso? Não foi o vento, pois ele nunca faz esse som. E não foi a chuva, pois ela parou de cair por um momento. Nem foi o uivo de um cão, pois não tenho nenhum. Foi mais como o lamento da voz de uma mulher. Mas que mulher pode estar lá fora, em uma noite ou hora dessas? 1:30 da manhã? Lá está novamente. Um som horrível. Faz o sangue gelar. Mas há algo de familiar sobre ele. É a voz de uma mulher chamando ao redor da casa. Lá. Ela está na janela agora, balançando-a. E Deus do céu, ela está me chamando. Frank, 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 chama. Eu me esforço para abrir aquela janela, mas antes que eu consiga, a mulher já está batendo e chamando em outra. Foi-se novamente, com seu terrível lamento. Frank, Frank. Agora eu a ouço na porta da entrada, e meio desequilibrado, com um medo horrível, corro pelo longo e escuro salão, e a destranco. Não há nada ali, a não ser o vento e o gotejamento da chuva que ficou no pórtico. Mas ouço a voz de lamentação que passa pela casa, além dos arbustos. Eu fecho a porta e escuto. Lá, ela atravessou o pequeno quintal e está agora na porta dos fundos. Seja quem for, deve conhecer o caminho da casa. Cruzo o salão novamente, por uma porta basculante, pelo salão dos criados, descendo alguns degraus até a cozinha, onde as brasas do fogo ainda estão vivas na grelha, difundindo um pouco de calor e luz para a escuridão densa. Quem quer que esteja à porta, está batendo agora com a mão cerrada contra a madeira dura, e é incrível, embora bata tão baixo, como o som ecoa através da cozinha vazia. Aqui estou, hesitando, tremendo em cada membro. Não me atrevo a abrir a porta.
Nenhuma palavra minha pode transmitir a sensação de total desolação que me domina. Eu me sinto o único homem vivo no mundo inteiro. Frank! Frank! Grita a voz com um horrível tom familiar. Abra a porta! Estou com tanto frio! Eu tenho tão pouco tempo! Meu coração parou, e no entanto, minhas mãos foram obrigadas a obedecer. Lentamente, levantei o trinco e desobstruí a porta, e ao fazê-lo, uma grande corrente de ar arrancou-a de minhas mãos, escancarando-a. As nuvens negras tinham se espaçado, e havia um pedaço de céu azul, lavado pela chuva, com apenas uma estrela ou duas brilhando. Por um momento só pude ver este pedaço de céu, mas aos poucos percebi o contorno conhecido das grandes árvores, balançando furiosamente contra ele, e a linha rígida da cimalha do muro do jardim abaixo delas. Então, uma folha rodopiante me acertou no rosto, e instintivamente abaixei os olhos, pousando em algo que ainda não conseguia distinguir. Algo pequeno, preto e molhado. O que é você? Oscilei. De alguma forma, parecia sentir que não era uma pessoa. Eu não podia dizer quem é você. Você não me conhece? Lamentou a voz, com um tom familiar distante. Não posso entrar e me mostrar. Não tenho tempo para isso. Você demorou tanto para abrir a porta, Frank. E eu estou com tanto frio. Estou congelando. Olhe, a lua está saindo e você poderá me ver. Suponho que você anseie por me ver, como eu ansiava por vê-lo. Enquanto a figura falava, ou melhor, lamentava, um raio de lua lutava através do ar aquoso e caía sobre ela. Era baixa e encolhida, a figura de uma mulher minúscula. Além disso, estava vestida de preto e usava uma cobertura negra sobre toda a cabeça, cobrindo-a como um véu nupcial. De cada parte deste véu e vestido, a água pingava pesadamente. A figura carregava uma pequena cesta no braço esquerdo e sua mão, uma mãozinha tão magra, reluzia pálida ao luar. Notei que no terceiro dedo havia uma linha vermelha, mostrando que um anel de casamento outrora estivera lá. A outra mão estava esticada em minha direção, como se fizesse um pedido. Vi tudo isso em um instante, por assim dizer, e quando a vi, o horror pareceu me agarrar pela garganta, como se fosse um ser vivo, pois da mesma maneira que a voz tinha sido familiar, a forma também era, embora o pátio da igreja a tivesse recebido muitos anos atrás. Eu não podia falar, nem sequer podia me mover. Você ainda não me conhece? Lamentou a voz. Eu vim de tão longe para ver você e não posso parar. Olhe, olhe. E com sua pobre mão fina, ela começou a arrancar desesperadamente o véu negro que a envolvia. Por fim, ele saiu, e como em um sonho, vi o que de alguma maneira eu já esperava ver. O rosto branco e os cabelos amarelos pálidos de minha falecida esposa. Incapaz de falar ou de me mexer, eu olhava e olhava. Não havia engano. Era ela, como eu a tinha visto pela última vez, branca com a palidez da morte, com círculos roxos ao redor de seus olhos e a roupa da sepultura ainda sob seu queixo. Mas dessa vez, seus olhos estavam bem abertos e fixos em meu rosto, com uma mecha de cabelo amarelo macio que havia se soltado sendo balançada pelo vento. Você me reconhece agora, Frank. Não é verdade, Frank? Foi tão difícil vir ver você. E tão frio. Mas você vai se casar amanhã, Frank. E eu prometi, há tanto tempo, pensar em você quando se casasse, onde quer que eu estivesse, e cumpri minha promessa. Vim de onde estava e trouxe um presente comigo. Foi amargo morrer tão jovem. Eu era tão jovem para morrer e deixá-lo, mas tive que ir. Pegue-o, pegue-o. Seja rápido, Frank. Não posso ficar mais tempo.
Eu não podia lhe dar minha vida, Frank. Então lhe trouxe minha morte. Pegue-a. A figura empurrou a cesta em minhas mãos, e ao fazê-lo, a chuva voltou e começou a obscurecer a luz da lua. Tenho que ir, continuou a voz horrível e familiar, em um grito de desespero. Ah, por que demorou tanto para abrir a porta? Eu queria falar com você antes de se casar com Anne, e agora nunca mais vou vê-lo novamente. Nunca mais. Nunca, nunca. Eu te perdi para sempre. Sempre, sempre. Quando as últimas notas de lamentação desapareceram, o vento desceu com uma corrente, e um turbilhão, com a força de 1000 asas, me jogou de volta para dentro de casa, fechando a porta com um estrondo atrás de mim. Entrei na cozinha com a cesta em mãos e a coloquei sobre a mesa. Logo em seguida, algumas brasas do fogo caíram e uma pequena chama brilhou sobre os pratos reluzentes no móvel, revelando um castiçal de lata com uma caixa de fósforos junto a ele. Eu estava quase louco com a escuridão e o medo, e aproveitando os fósforos, risquei um e o levei à vela. Finalmente, quando a vela acendeu, dei uma olhada pela sala. Estava como de costume, assim como os criados a deixaram, e acima da lareira, o relógio de corda rodava solenemente. Enquanto olhava para ele, me senti agradecido por seu som amigável. Depois, olhei para a cesta. Era de um trabalho muito fino, trançada, branca com faixas pretas, e uma alça preta e branca achadrezada. Eu a conhecia bem. Nunca vi outra como ela. Comprei-a há anos na Ilha da Madeira e dei de presente à minha pobre esposa. Até onde eu sabia, ela fora jogada ao mar em um vendaval no canal da Irlanda. Lembro que estava cheia de jornais e livros da biblioteca e tive que pagar por eles. Muitas e muitas foram as vezes em que vi aquela cesta idêntica ali, naquela mesma mesa da cozinha, pois minha querida esposa sempre a usava para colocar flores, e a forma mais rápida para chegar à parte do jardim onde suas rosas cresciam era através da cozinha. Ela costumava colher as flores e depois entrava e colocava sua cesta sobre a mesa, exatamente onde está, e pedia o jantar. Tudo isso passou por minha mente em poucos segundos enquanto eu estava ali, com a vela na mão, sentindo-me de fato meio morto, e ainda com a mente dolorosamente viva. Comecei a me perguntar se tinha adormecido e se tinha sido vítima de um pesadelo. Não era o caso. Quem me dera tivesse sido apenas um pesadelo. Um rato passou correndo ao longo da mesa e saltou para o chão, fazendo um grande estrondo no silêncio. O que estava na cesta? Tive medo de olhar, e ainda assim, algum poder dentro de mim me forçou a isso. Aproximei-me da mesa e fiquei de pé por um momento, ouvindo o som do meu próprio coração. Então, estendi a mão e levantei lentamente a tampa da cesta. Não pude lhe dar minha vida, por isso lhe trouxe minha morte. Estas foram suas palavras. O que ela poderia estar dizendo? O que tudo isso poderia significar? Preciso saber, ou enlouquecerei. Lá estava, seja o que fosse, embrulhado em linho. Ah, Deus me ajude. Era um pequeno crânio humano descolorido. Um sonho. Afinal, apenas um sonho junto ao fogo. Mas que sonho! E eu vou me casar amanhã. Posso me casar amanhã?